Salmo 121, Salmo de Davi, registra a seguinte história. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu carinho, pelo seu amor. Agora eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus, leva a nossa mente cativa a Ti, Pai. Nos ajuda a receber a Tua palavra, que ela caia nos nossos corações, assim como uma semente em terra fértil, e que ela possa produzir frutos espirituais nas nossas vidas. Agora, Pai, eu te peço, repreenda, Senhor, toda ação do inimigo na atmosfera espiritual. Pai, que toda a preocupação da semana, que todo o estresse da semana possa dar lugar agora à Tua palavra, que cura, que restaura, que revigora. Eu peço, Pai amado, que possamos ser transformados, Senhor, pela ministração do Teu Santo Espírito. É o que eu peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, antes da palavra, estava esquecendo, ontem nós tivemos nosso primeiro culto da mocidade e foi uma bênção, viu? Foi, olha, parecia profissional mesmo, o pessoal começou forte. Deus abençoe, viu, a liderança. Amém? Queridos, o tema de hoje é a fonte de nosso socorro. Nós fomos dotados por Deus de 5 sentidos, que é a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. E a priori, nós aprendemos todas as coisas do mundo externo pelos 5 sentidos. Então você aprende muita coisa acerca da vida, de como a realidade funciona, através dos 5 sentidos que Deus te deu. Tanto é que muitas vezes a gente pega uma criança, a criança está sempre mordendo alguma coisa, sempre tocando alguma coisa, porque a criança ainda está nesse processo de aprendizado da realidade que está ao seu redor. Então ela começa a tocar, ela começa a morder, porque ela começa a lidar, a entrar literalmente em contato com a realidade que está ao redor dela. Porque ela aprende assim, nós aprendemos assim. No entanto, na grande maioria das vezes, nós somos um pouquinho enganados pelos 5 sentidos. Por quê? Porque para nós, a realidade dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, é aquela que conduz a nossa vida. Então, todas as vezes que nós olhamos e observamos que algo não está tão bem, a primeira coisa que nós fazemos é, às vezes, questionar a Deus. Porque nós somos enganados por aquilo que está em contato com os nossos olhos. E o salmista, embora esse salmo seja chamado salmo de romaria, daquelas pessoas que estavam indo para Jerusalém, louvando e entoando louvores e cantando, esse salmo provavelmente foi escrito por Davi. E ele tem algo que é extremamente interessante. Olha o que ele diz no verso 1. Ele diz o seguinte, ó: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A indagação aqui é óbvia sobre o processo do livramento e o processo da salvação. Quantas vezes você não olha para o problema e fala, agora eu estou perdido? Quantas vezes você não olha para uma determinada área da sua vida e você fala, aqui não tem solução, aqui não tem socorro para mim? E é extremamente interessante que o salmista começa a questionar a fonte do seu livramento, a fonte do seu socorro e a fonte da sua ajuda. Mas no versículo seguinte, ele mesmo responde, ele diz o seguinte, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, em que ele olha, questiona e busca resposta e solução para o seu problema. Ele é poderosamente ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E eu acredito com toda a força do meu coração que Davi foi ministrado, inspirado e levado à resposta pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim como Pedro dá uma resposta maravilhosa sobre quem é a pessoa de Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que o Espírito Santo faça exatamente a mesma coisa com você nessa manhã. Se você tem questionado
se você tem se perguntado sobre a sua vida, o seu estado financeiro, sentimental, emocional, profissional, se você está numa fase de questionamentos no qual você não encontra muitas respostas, eu espero que o Espírito Santo faça exatamente a mesma coisa que ele fez com Davi, que ele ministre a resposta do socorro ao seu coração. Por isso eu quero trabalhar com vocês, irmãos, basicamente 3 verdades que o Espírito Santo ministra ao salmista e que certamente vai ser importante, vital para o restante do nosso ano. Amém? E a primeira verdade encontra-se basicamente no verso 2, que é: a origem do meu socorro é divina e não terrena. Nesse momento, eu quero pedir licença para você tornar esse salmo seu salmo. Esquece um pouquinho de Davi e faz desse salmo o seu. É por isso que eu usei o pronome possessivo meu, que eu quero que você fale isso comigo. Fala assim, ó: a origem do meu socorro é divina e não terrena. Olha o que ele diz lá no verso 2 novamente: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É interessante porque ao contemplar os montes, o salmista era inundado por um contexto histórico geográfico que para nós está muito longe da Israel de praticamente 3.800 anos atrás. Porque quando eles estão vindo no Salmo de Romaria, lembrando que Jerusalém era o local ideal da adoração, o templo estava lá, então eles tinham que ir para lá. No entanto, olha que interessante, quando eles iam caminhando, eles estavam envolvidos por um contexto social que às vezes nos foge na hora da leitura rápida do Salmo. Primeiro, contexto religioso. Era muito comum que as nações pagãs fizessem templos e imagens de seus ídolos nos montes. Então, enquanto eles estavam nessa romaria, eles já olhavam e observavam que havia outras referências de divindades nos montes. Segundo, ele era inundado por um contexto cultural. Era muito comum a presença de salteadores e ladrões para roubarem as romarias. Então, enquanto as pessoas caminhavam, eles eram assaltados, eles apanhavam. Então, olha que interessante, eles estão caminhando, estão indo para Jerusalém a adorar e já estão pensando em tudo isso. Primeiro, no contexto religioso, porque eles observam vários ídolos construídos nos montes. O contexto cultural, será que a gente vai ser assaltado? Olha o perigo que eles passavam. E, acima de todas as coisas, o contexto geográfico, porque as montanhas eram íngremes e dificultava demais a caminhada com romaria, porque as pessoas, quando viajavam, não viajavam como nós viajamos hoje, no conforto dos nossos carros. Hoje a gente ainda tem capacidade de, quando está aquele dia quente, a gente está sentadinho num carro confortável, com ar-condicionado, a gente ainda fala, que calor. Imagina esse povo no deserto, caminhando, subindo o monte, descendo o monte, com perigo de cair, de machucar, trazendo carroças. Por quê? Porque as romarias, elas não eram só feitas de utensílios pessoais, eles carregavam muita coisa com eles. Porque quando eles iam para Jerusalém, eles não poderiam entrar no templo ou ficar na região. Então o que eles faziam? Eles acampavam. Então eles estavam indo, trazendo uma série de coisas. E assim a gente entende um pouquinho quando ele fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Porque ele entende que existe uma incursão religiosa, existe uma questão cultural, meio dos bandidos, existe uma questão física e geográfica. Então o problema realmente era muito grande. No entanto, o salmista entende que o seu socorro não tem nada a ver com o processo cultural, com o processo social e com o processo religioso e pagão da época. Porque olha que interessante, quando ele olha para os montes, o Espírito Santo faz olhar para algo maior. O meu socorro não vai vir dos montes da idolatria, o meu socorro não vai vir do contexto cultural, o meu socorro não vai vir do contexto geográfico, o meu socorro vem do Senhor que fez céus e terra, que não está limitado às questões humanas, sociais ou culturais. O meu socorro vem das mãos divinas. E é muito interessante porque quando ele menciona isso, ele fala assim, ó, o meu Deus não está submetido às limitações sociais, culturais e religiosas que eu estou. Eu posso estar nessa caravana, eu posso estar nessa romaria, eu posso estar cansado, suado, eu posso estar ferido, mas o meu Deus não está e ele vai me livrar. O meu socorro vai vir dele. Porque na grande maioria das vezes, principalmente na nossa vida moderna, nós precisamos desse insight do Espírito Santo de Deus, dessa administração.
Porque a gente leva uma vida rotineira, mas às vezes ela judia tanto, ela castiga tanto na sua intensidade, que nós não paramos para observar que essas coisas estão submetidas ao nosso Deus, que a nossa vida está submetida ao nosso Deus, que a nossa rotina deve estar submetida ao nosso Deus, e que absolutamente nada vai demovê-lo da sua intenção de nos abençoar, de estar conosco. Percebe? A nossa vida ela é tão corrida que a gente, às vezes, esquece de contemplar. Nós esquecemos de contemplar a beleza do nosso Deus. E o Espírito Santo dá um estralo na sua missa. Opa, calma. O seu socorro não vai vir de nada nessa atmosfera mundana e material. O seu socorro vai vir do alto, do Senhor, dos céus. Aliás, o salmista ele é categórico. Não é nem dos céus uma referência espiritual. Ele fala assim, do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu sei que por ser humano, por ser caído e falho como eu sou, eu sei que a sua tendência e a minha tendência é buscar ajuda e socorro nas pessoas que estão ao nosso lado. Isso é comum. Faz parte da prática social humana, do processo de interação humana, do estar precisando de ajuda, ligar para minha irmã, estar precisando de ajuda, ligar para a Carol, do estar precisando de ajuda e ter que falar com alguém. E às vezes, nós pegamos esse processo humano da interação e aplicamos a nossa esperança, e nós não podemos. Porque o ser humano ele é tão limitado, a pessoa com quem você vai estar em contato é tão limitada quanto você. E às vezes nós depositamos essa esperança nas pessoas, pelo fato de sermos seres humanos, estarmos relacionados, né? Nos relacionando com as pessoas o tempo todo, tratando de assuntos relacionados aos nossos problemas. É normal. Isso acontece muito comigo, que sou pastor. E às vezes as pessoas ligam, buscando ajuda, buscando socorro. E eu faço aquilo que está dentro da minha capacidade e faço com prazer, porque eu fui chamado para isso, a Carol foi chamada para isso. Só que vai chegar um momento, nesse processo de interação humana, de diálogo, de resolução de problemas, que nós vamos parar e falar assim, a partir de agora é entre você e Deus. E é melhor ainda dizer, a partir de agora é entre Deus e você, porque o seu socorro virá daquele que criou céus e terra. Então, se você está um pouco decepcionado, se você está um pouco triste porque o livramento que você desejava tanto ainda não veio de mãos humanas, dê glória a Deus por isso. Porque se ele viesse de mãos humanas, ele viria de maneira falha, de maneira limitada e não resolveria o seu problema 100%. Mas quando ele vem de Deus, ele vem com poder sobrenatural, com conhecimento sobrenatural, ele vem completo para abençoar a sua vida. Então guarda isso no seu coração. Repete comigo mais uma vez. Fala assim, a origem do meu socorro é divina e não terrena. Então você pode contar comigo, pode contar com as pessoas, pode contar com a igreja, porque a igreja é para isso. Nós temos aqui o projeto Jirê, que tem entregado as cestas básicas, tem feito um trabalho incrível. Só que o Bigode sempre faz questão. Quando ele chega lá, entrega a cesta, dá a providência, só que a questão é, mas agora busque a Deus, porque a solução final vem dele. Amém? Segunda verdade do salmista, que pode ser aplicada aos nossos corações nessa manhã, está lá no verso 3 e 4. E é, o meu socorro virá de Deus, que mantém os seus olhos firmes em mim. Olha o que diz o verso 3 e o verso 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Há um pensamento que passeia sorrateiramente em nossas mentes e que de vez em quando levanta algumas perguntas. Todo mundo vai passar por isso. E esse pensamento é, será que Deus está me vendo? Será que Deus entende tudo aquilo que eu estou passando? Será que Deus observa e entende a intensidade da minha dor? Será que Deus estará comigo nessa minha nova incursão? Seja ela financeira, seja uma viagem. Faz parte do ser humano levantar esses questionamentos.
que às vezes nós entendemos ou nós aplicamos o nosso comportamento humano a um ser divino. Porque o ser humano realmente, às vezes, ele deixa de notar algumas coisas. O marido que é lembrado muito disso, de vez em quando o marido, ele esquece de notar algumas coisas na esposa. Gente, eu não esqueci de notar nada na Carol, tá tudo certo, né? Falo todos os dias que era lindo. Mas quando a mulher sai, já viu quando a mulher sai do cabeleireiro, você vai buscá-la? O homem fica, meu Deus do céu, o que ela fez? O que ela fez? Será que foi sobrancelha? Será que foi cabelo? Me ajuda, Pai amado, me dá uma dica. O Espírito Santo vai e ilumina. Olha para a unha dela. Obrigado. Ela chega, oi amor, tudo bem? Você fala, nossa, você fez a unha? Amor, eu fiz. Uau, amor, isso aí. Você tá mais linda. Porque você tem que notar. A mulher, quando sai do cabeleireiro, precisa ser notada. Por quê? Porque ela vai fazer as coisas para mim. Para o Senhor, em primeiro lugar. Mas também para mim, porque ela quer ficar bonita para mim. A gente precisa notar. Mas, de vez em quando, o ser humano esquece de notar algumas coisas. Quantas vezes um pai não esquece de olhar a agenda da criança antes de ir para a escola? Aí quando vai, esqueci, meu Deus, hoje era o dia do brinquedo, foi ser brinquedo. Quantas vezes você não consegue, você não esquece, às vezes, de ver a agenda, aniversário de amigos, você fala, hoje é aniversário do amigo meu, eu esqueci de olhar para a agenda, e agora? Quantas vezes, até no grupo da igreja, o pessoal vai mandando as mensagens, aí você descobre uma coisa importante 11 horas da noite, e essa coisa importante aconteceu às 5 da tarde. Então, como seres humanos, nós vamos esquecendo de notar e de enxergar algumas coisas, porque somos limitados. E às vezes essa nossa metodologia, maneira de pensar, de ser, falhos, caídos, a gente aplica a Deus. Então a gente acha que Deus vai esquecer de nós. Quando você vai na praia, na grande maioria das vezes, você percebe que as crianças se perdem dos pais, de vista dos pais. E agora o pessoal tem uma estratégia, né, que é ficar aplaudindo, né? Que é aplaudir e sentar, né, para ver que tem uma criança perdida ali. E às vezes, nós nos sentimos assim. Senhor, eu acho que eu estou perdido na praia da minha vida e o Senhor não me notou. Seus olhos foram para outro lugar e esqueceram de mim. Mas aí vem o salmista e traz à sua memória aquilo que ele vivenciou. Dá uma olhadinha de novo, vai lá, versos 3 e 4. Olha o que ele diz. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Apesar das nossas fragilidades, Deus nunca vai tirar os olhos dele de nós. Olha para mim, Deus nunca vai deixar de focar você. Deus nunca vai deixar de focar a sua vida e os seus problemas. Deus continuará atento. Você sempre estará diante dos olhos do Senhor, porque Deus não é humano, Deus não precisa descansar, Deus não precisa, olha o que eu vou te falar, Deus não precisa que ninguém o informe acerca da sua vida, porque Ele vê você 24 horas por dia. Ele vê a sua dor, o seu pesar, as suas lágrimas, a sua tristeza, e Ele não vacila em te olhar, observar, mas acima de todas as coisas, em cuidar de você. Então, às vezes, se você está olhando para os montes da sua vida e está se esquecendo, ou as coisas estão tão difíceis, os problemas estão tão pesados, que você está se esquecendo que há um Deus próximo e contínuo a você, eu quero que você se lembre nessa manhã. O Deus que você serve mantém seus olhos firmes em você. E eu quero, que isso faz bem às vezes falar algumas coisas. Eu quero que você fale consigo mesmo agora. Fala assim, ó, o meu socorro virá de Deus que mantém seus olhos firmes em mim. E que par de olhos? Olhos que não te olham só de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele te conhece de maneiras que eu não posso. Deus conhece a Carol de maneiras que eu não posso denominar e determinar. Da mesma maneira. Deus me conhece de uma forma que a Carol não consegue colocar no papel. Isso serve para todos nós, pais, filhos, casados, solteiros. O Senhor tem a sua vida nas mãos dele. Amém? E no momento certo, ele levará o socorro até você. Amém, queridos? Terceira verdade se encontra nos versos de 5 a 6. Olha o que diz o salmista.
O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. A terceira verdade: o meu socorro virá de Deus, que está próximo de mim. Fala isso comigo, por favor. Fala assim, ó, o meu socorro virá de Deus, que está próximo de mim. O salmista faz uma referência a um dos feitos mais lindos da história de Israel, que é no momento em que o povo está sendo liberto do cativeiro. Êxodo, capítulo 13, dos versos de 20 a 22, relata o momento em que o povo que Deus não só liberta o povo, mas em que o povo, na sua caminhada, na sua peregrinação até Canaã, tem a companhia do Senhor. Eu vou ler esse texto porque ele é maravilhoso para mim. Êxodo capítulo 13, versos de 20 a 22, diz o seguinte, ó. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Quer dizer, a fim de eles potencializarem a caminhada deles para Canaã. Se eles caminhassem só parte do dia, então eles demorariam mais tempo para chegar até Canaã. A fim de potencializar essa caminhada, o que Deus faz? Eu vou andar com eles 24 horas para que a caminhada seja mais efetiva, contínua e eficaz. Isso é lindo. E aí o verso 22 diz: Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Davi relembra que a presença de Deus sempre foi constante e de muita proximidade com o povo. No entanto, ele adiciona um elemento maravilhoso no Salmo. A grande questão com o Deus que nós servimos é que quando você estuda na história da humanidade todas as demais religiões, você vai perceber que é sempre o homem que tenta se aproximar do seu Deus, da sua religião. Então, o primeiro passo é sempre dado pelo homem para estar diante do seu Deus, por meio de sacrifícios, oferendas e outras coisas. Mas com o nosso Deus, não. Com o Deus de Israel, a proposta de estar junto com você parte dele. É ele quem se dispõe a andar próximo e andar junto. Tanto é que lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus já traz o proto-evangelho, que é o micro-evangelho. Deus já demonstra que ele tem uma solução para o problema da separação chamada pecado. Ele fala, vou resolver isso. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus está conosco. Não é porque Deus precisa de companhia porque ele se sente solitário. Não é porque Deus, existe até uma filosofia, uma pregação humanista, né? Sem você Deus não é ninguém. Querido, sem você Deus continua sendo Deus. Só para lembrar. Mas esse Deus soberano que é completo em si mesmo, ele tem uma dádiva que é amor, ele quer compartilhar esse amor e a presença dele conosco. Então, ao longo da história da humanidade, a gente sempre vê Deus se dispondo a andar conosco, Deus se dispondo a estar junto de nós, Deus se dispondo a estar na mesma caminhada que nós. E olha que interessante, a nuvem não precisava estar lá. Moisés, antes da caminhada, fala com Deus. E Deus falou, não vou no meio de vocês, que se eu for com vocês, eu vou consumir vocês. E Moisés fala, Senhor, tem misericórdia de nós. Estou parafraseando o texto. Moisés implora a presença física e visível de Deus. É por isso que ao longo do dia vai a nuvem, ao longo da noite a tocha de fogo. Ali é simplesmente para lembrar o povo que Deus estava cuidando. Olha só que interessante o cuidado de Deus. Porque todas as vezes que nós lemos esse texto, parece que Deus só poderia trabalhar por meio da nuvem ou da coluna de fogo. Não, Deus poderia atuar de qualquer forma que ele desejasse, porque ele é Deus. A coluna de fogo e a nuvem era simplesmente uma manifestação visível para que o povo pudesse lembrar: ele está aqui, ele está comigo na minha caminhada. Esse Deus que me socorre. Aí, com esse pano de fundo que eu acabei de contar, vem Davi. E eu não sei se vocês perceberam quando vocês leram,
o versículo, mas eu vou ler novamente. E olha o que Davi, o elemento que Davi adiciona. Então ele tem um pano de fundo da história na mente dele, que é essa companhia divina, e ele adiciona, ao reproduzir a história, ele adiciona um elemento do coração dele. Olha o que ele fala, de novo, ó, versos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. De dia o sol não vai te incomodar, de noite a lua não vai te incomodar. Mas existe um elemento. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O que ele está tentando dizer com isso? Existe um teólogo chamado A.C. Nunes, alguma coisa assim. E ele fala uma coisa maravilhosa que depois eu também vi na aplicação do pastor Odair. Que ele diz o seguinte, ó. O que a sombra faz? Dá uma olhadinha aqui, ó. Não sei se dá para... Será que dá para apagar a luz? Só para ver se vocês entenderem rapidinho. Deixa só, olha só. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Dá para ver se eu chegar mais perto? Não dá. Ó. Ah, sim, obrigado, glória a Deus. Ele fala o quê? Que o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Quando você olha para a sombra projetada ali, você vê a sombra das minhas mãos, porque a luz reflete nas minhas mãos e projeta o que ela é, a sombra. Aqui o salmista fala que o Senhor é a tua sombra, a tua... Significa que Deus está tão próximo de você, mas tão próximo de você, que quando qualquer luz bater em você, o que vai refletir lá no chão é a cruz. Deus está tão próximo de nós, que o que reflete, aquilo que exala da nossa sombra, é a presença dele. E Davi adiciona isso, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, quer dizer que está tão próximo. Ele está tão próximo, que quando qualquer coisa bater em você, o que vai refletir é a glória do Deus que você serve. Dada a proximidade, a união, esse Deus que está mesclado conosco todos os dias ele está mesclado, ele está junto, ele está caminhando conosco. E às vezes, nós precisamos que o Espírito Santo nos lembre disso. Porque como eu falei, na nossa rotina, que é árdua, que é forte demais, que é contínua, às vezes nós nos esquecemos que Deus se relaciona conosco 24 horas por dia. E aí, ele encerra, eu quero utilizar isso para conclusão, versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O que ele está dizendo aqui é que não importa onde você chegue ou quando você sai, que é uma questão temporal. Não importa onde você chegue ou quando você sai, Deus estará te guardando. Semana passada, eu tive um assalto lá perto de casa, o carro quebrou. Semana retrasada, eu tive um problema com o carro. O carro quebrou, vazou a bomba de gasolina e tive um probleminha no sistema de arrefecimento. E eu não consegui buscar a Carol. Falei, Carol, então você vai, eu vou dar um jeitinho aqui depois e tal. E quando a Carol chegou, acho que 2 ou 3 minutos antes, havia tido um tiroteio na rua. Um cara foi assaltar alguém, houve reação, não sei se o rapaz lá da rua é policial, mas ele atirou de volta. E a gente olha aquela questão, a gente nem perceber, né? Nem raciocinar a graça de Deus. Às vezes nós não raciocinamos a misericórdia de Deus. Aí a gente entrou, passou parte da noite, no outro dia a Carol, a gente sempre ora vindo, né, para a escola, no outro dia a Carol falou, amor, você percebeu uma coisa? Eu falei, não. Eu falei assim, que a moto, o assalto ocorreu exatamente na hora precisa que nós chegamos em casa. Quer dizer, nós, na nossa ignorância, nós nem raciocinamos a graça de Deus. Porque talvez o carro quebrar seja um livramento de Deus, para que no dia seguinte, no momento do assalto, o Senhor nos livrasse. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos dar glória a Deus em todo o tempo. E por isso que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque a graça dele é contínua, a misericórdia dele é contínua. E às vezes o Espírito Santo só precisa fazer o que ele fez com a Carol no dia seguinte. Ó, raciocine a minha graça, raciocine a minha presença.
raciocine, pense, contemple a minha misericórdia na sua vida. Amém, irmãos? E eu fui breve hoje porque eu quero orar com os irmãos. Fui um pouco mais rápido. Por quê? Amor, vem cá para você fazer essa oração.